Vamos começar. Então, vamos falar sobre família. Lutando pela preservação de valores cristãos. Então, qual que é o nosso objetivo hoje? Entender qual é o verdadeiro modelo de família correspondente ao projeto que Deus tem para nós. Então, o que é família, né? Eu estava dando uma olhada aqui num livro e no dicionário Aurélio, de 96, na edição de 96, né, tem uma definição do que é família que está da seguinte maneira: são pessoas aparentadas que vivem, em geral, na mesma casa, particularmente pai, a mãe e os filhos. No contexto social, diz que a família é uma comunidade constituída por um homem e uma mulher, unidos por laços matrimoniais e pelos filhos nascidos dessa união. Então, é nisso que nós cristãos também cremos, que é o que a Bíblia traz, né? A família só é possível a partir da união de um homem com uma mulher, né? E para a gente chegar às funções principais da família, né? Dentre elas, a função de transmitir conceitos, valores culturais e espirituais, né? E também a perpetuação da espécie. Então, para isso, precisa ser essencialmente uma união de um homem com uma mulher. Esse é o conceito que nós cristãos temos de família. Só que no mundo contemporâneo, no conceito popular, essa união não é necessariamente de um homem com uma mulher. Hoje nós temos, o mundo aceita outras configurações de família, né? Nós vamos ver. E aí começam os problemas. Nós vamos ver um pouquinho disso. Então, hoje, além da família tradicional, que é a que a gente conhece, formada pelo pai, a mãe e os filhos, nós temos outras estruturas. Quais são essas estruturas? Nós temos a família monoparental, que é aquela formada por um só dos pais, né? Ou só o pai, ou só a mãe. E isso ocorre quando temos a ocorrência do óbito de um dos dois ou abandono do lar. Quando um dos dois, ou o pai ou a mãe abandona o lar, e aí o outro precisa seguir com a família. Além disso, nós temos a dita produção independente hoje, né? Que também configura esse tipo de família monoparental. Aí já começam alguns problemas, porque a função, o pai e a mãe, eles têm funções definidas e peculiares dentro da família, né? O pai, ele tem uma função de orientação, uma função de colocar regras, definir, orientar os filhos, né? E a mãe tem aquela função de acolhimento, uma função mais de nutrição, de acolhimento, né? Então, tem funções bem definidas. Então, na falta de um deles, já fica mais complicado de formar, de conseguir formar essa criança, formar esse indivíduo. E é assim, não há como um cobrir o outro. O pai não consegue cumprir o papel da mãe e a mãe não consegue cumprir o papel do pai 100%. Então, aí já começam alguns problemas, principalmente se você tem essa ocorrência da falta de um dos pais durante um período inicial da criança, né? No período dos primeiros anos até o início da adolescência, que é o período onde nós temos a formação do caráter e tudo mais. Então, nesse período, é muito importante que haja a figura paterna e a figura materna bem definida, para que eles possam crescer e ter todos
as referências necessárias. Irmãos, no momento em que vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, perguntar alguma coisa, vocês podem me interromper, ok? A segunda estrutura de família, nós temos a família reconstituída. Seria aquela família formada por casais que vêm de outro relacionamento, essencialmente com filhos, né? Casais separados que casam uma segunda vez. Esse é um outro modelo de família que traz problemas também peculiares a essa configuração. Se não houver um bom entrosamento, se torna uma configuração bastante complicada de se desenvolver os filhos. Podem causar alguns traumas, algumas dificuldades no desenvolvimento dessas crianças. Por conta da preferência, da competição, dos conflitos entre duas famílias diferentes, né? Nós temos uma outra configuração, que hoje existe também, que é a família ampliada. O que é a família ampliada? É aquela onde, além dos pais e filhos, nós temos também morando na mesma casa, avós, tios, sobrinhos. Esse tipo de configuração nos traz um problema que pode trazer um problema, né? Que é a falta de definição da referência. A criança que está se desenvolvendo nessa família pode ter um pouco de dificuldade de saber qual é a sua referência, né? Dependendo de como essa família se comporta. A família alternativa ou família arco-íris são as famílias formadas por homossexuais, transexuais, bissexuais e outros gêneros. Essa é uma família que eu digo complicadíssima, né? Porque traz muita confusão na cabeça de uma criança que está sendo criada num ambiente assim. Você tem uma total falta de referência aí nesse caso, né? Você tem dois pais ou duas mães, como fica a cabeça dessa criança, né? É realmente muito complicado. E a família comunitária? Quando a educação dos filhos é descentralizada, sendo responsabilidade de todos os adultos da família. Outra configuração que traz muita confusão. Qual que é a referência, né? Qual que é a referência de autoridade? Qual que é a referência a referência paterna, a referência materna? Como fica isso dentro da cabeça das crianças, né? Então, todas essas configurações, vocês vejam que trazem dificuldades. A configuração inicial, que é a configuração do projeto de Deus, aquela configuração bíblica, que é o pai, a mãe, os filhos, ela é, sem dúvida, a mais centrada, a mais eficaz. Por quê? Porque nós temos os indivíduos com os seus papéis totalmente definidos e lógico, a gente está falando sempre de situações em famílias bem estruturadas, né? Nessa configuração bíblica, nós temos todos os papéis e todas as características necessárias para que a criança cresça de uma maneira saudável psicologicamente, no âmbito espiritual e no âmbito cultural. Bom, mas por que é tão importante? Por que é tão importante que haja uma família, né? Afinal, os homens e mulheres não poderiam ser sem o compromisso da união, gerarem filhos e seguirem, após isso, seus próprios caminhos? Escolher ao seu bel prazer qual estrutura melhor lhe conviesse? Que, aliás, isso acontece, né? Muitas vezes acontecem aí. As pessoas se unem, geram filhos e muitas vezes nem se preocupam em como vai ser o desenvolvimento dessa criança, né? E outras pessoas acabam
por fazer o papel delas, que seria por fazer por criar, né, essas crianças. Mas qual que é o problema nisso, né? O que a Bíblia diz disso? É possível? É certo isso? A resposta bíblica é não, né? Como o Fernando bem comentou no início, o homem é a criatura de Deus. E o homem precisa de orientação. Nós, desde o início, nós seguimos orientação. Seja de Deus, seja dos ímpios, né? Isso fica a nossa escolha. Mas nós seguimos sempre uma orientação, sempre o conselho, algum conselho. E a família é o primeiro local onde nós recebemos esses conselhos. É o primeira fonte desses conselhos. É o primeiro local da onde a gente recebe essas informações. Porque até os nossos primeiros anos, o nosso maior relacionamento é com a família, né? Então, é ali que a gente recebe toda a informação necessária, todos os conselhos, toda a orientação. É por isso que é tão importante que haja família. E aqui alguns pontos por que a família é tão necessária. Para que haja proteção. Então, a família, ela promove a nós uma proteção emocional, espiritual e social. A família é o local onde a gente pode contar com as pessoas, uma família sempre uma família bem estruturada. É um local onde a gente pode contar com as pessoas, a gente pode falar dos assuntos que nos afligem, receber aconselhamento, receber orientação, receber todo o que nós necessitamos para que a gente tenha uma vida emocional sadia, uma vida espiritual sadia, e receba os requisitos para que a gente possa ter uma vida social também sadia. Para que haja referências e socializações saudáveis, desenvolvimento de um caráter através de bons exemplos. Então, na família é onde a gente recebe aqueles exemplos, aquelas orientações, aqueles exemplos para que a gente seja bons cidadãos. Então, é na família que a gente recebe a orientação dos nossos pais para saber o que é certo e o que é errado. O que nós devemos fazer e o que não é certo. É na família que a gente aprende o respeito ao próximo, o amor ao próximo. Então, todas essas orientações nós recebemos na família nos nossos primeiros anos de vida. Essa estrutura é responsável por isso. Para que haja afeto, pessoas solitárias tendem a ser vulneráveis, depressivas, agressivas e antissociais. Então, a família promove isso também. É o local onde a gente se sente seguro, onde a gente tem referência e onde a gente se sente amado, onde nós recebemos o afeto e o carinho das pessoas que nos amam, que primeiramente nos amaram, né? Os nossos pais, os nossos entes ali que estão mais próximos. Né? E isso é muito importante para as pessoas. Né? Nós temos estudos, eu tenho uma facilidade, porque eu tenho uma psicóloga em casa, então a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, existem estudos que mostram que pessoas solitárias tendem a ser vulneráveis, depressivas, agressivas, elas não conseguem se relacionar bem com outras pessoas. Por quê? Porque elas não têm esse exemplo em casa, né? Eles não têm ou não têm de maneira saudável, não têm de maneira como deveria ser, né? Então, a família ela tem que promover isso também, o afeto, para que as pessoas possam transmitir isso às outras pessoas e sejam pessoas sociáveis, pessoas que consigam se relacionar com os outros. Para que haja formação espiritual saudável. Então, cabe aos pais ensinar o bom caminho, bom e o único caminho para o Pai Celestial, né?
Então, como diz na Bíblia, ensina ao teu filho o caminho que se deve andar e ele jamais se desviará. Em Deuteronômio também ele fala que você deve inculcar os mandamentos, os ensinamentos de Deus no seu filho. Então, essa é uma função da família também, dos pais, principalmente, né? Ensinar o caminho em que o filho deve iniciar a sua vida espiritual, para que essa vida espiritual seja uma vida saudável, para que o relacionamento dele com Deus seja o melhor possível, para que ele possa ter uma vida abençoada. Então, esses nós falamos aí dos pontos principais para que a gente tenha por que ter uma família, né? Por que ter família? Por que existir essa instituição chamada família? Então, Deus como sempre, muito sábio, né? E tudo que ele faz tem um propósito, tudo que ele faz a gente acaba vendo que tem uma motivação maior e é o correto. Porque vejam que a gente colocou aqui pontos que, dentro da configuração bíblica, o negócio tende a funcionar muito bem, porque é a configuração em que promove todos esses pontos, um a um, para que a gente possa ter uma vida saudável, uma vida abençoada. Então, agora a gente vê, o nosso papel é lutar pela preservação desse modelo bíblico. E, para isso, nós temos à disposição tudo que precisamos para isso. Vamos ver algumas dicas agora para termos uma família à maneira de Deus. Separe um tempo para o diálogo. Desligue a TV durante as refeições e sentem-se à mesa. Nós aqui em casa, a gente não tinha essa tradição, esse costume. Mas minha esposa sempre bateu nessa tecla, né? Era até engraçado, porque ela queria sempre comprar uma mesa para que a gente fizesse as refeições à mesa, né? E isso é muito importante. Isso é muito importante, porque é o momento em que a gente separa para ter um diálogo em família. E se você faz isso durante as refeições, você está vendo uma TV, assistindo uma série, ou você está se distraindo no celular, você acaba perdendo esse momento importantíssimo em que você pode conversar, em que você pode receber informações, receber orientações, se abrir. É o momento de comunhão em família. Não percam esse tempo. Utilizem esse tempo para fazer isso, para que a sua família seja abençoada e reforçada dentro desses aspectos. Separe um tempo para o romance. Casais, reservem tempo para ficarem sós. Isso também é importante. O pai e a mãe, eles devem ter também um momento deles, para que também os filhos saibam como se portar no casamento. Isso é importante para eles também. É tão importante para o casal, para que eles possam continuar se relacionando bem, para que o relacionamento não esfrie, para que o relacionamento continue indo bem. É importantíssimo que tenha esse tempo a sós, esse tempo de romance, e para o filho também. Ele vê que os pais se amam, que os pais estão felizes, e veem como devem tratar suas esposas, seus maridos, ok? Então, tirem tempos para um jantar a dois, para um cinema. Maridos, chamem suas esposas para um passeio a sós, deixem as crianças com os avós, com os tios, saiam para fazer um passeio a dois. Mulheres, procurem agradar os seus maridos, façam a comida que ele gosta, combinem um cinema. Isso é muito importante para o relacionamento e para a família de vocês. Separe um tempo para Deus. Orem em família, façam cultos em seus lares. Isso é importante.
orar em família e voltar a ter aquela tradição de fazer o culto no lar. Reunir os filhos, os pais reunirem os filhos e terem aquele momento, meia hora, 40 minutos, 20 minutos, 15 minutos, falando ali da palavra, estudando um pouco a palavra de Deus, porque isso vai contribuir naquele ponto, incutindo a palavra de Deus na cabeça dos seus filhos. E o seu lar será abençoado, pois Deus fala, onde existem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então a sua casa será a habitação de Deus. Orem e façam cultos. Voltem a ter essa tradição. Separe um tempo para o lazer. Também é importante. Na condição que nós vivemos hoje, no ativismo que nós vivemos hoje, né? A gente só trabalha demais e trabalha até tarde, trabalha no final de semana. É importante que nós tenhamos um tempo para a família, para passeios, para uma viagem em família, para atividades em família, sair para um parque, andar de bicicleta, fazer um final de semana somente com a família, se desligando do trabalho, se desligando dos problemas e curtindo a família. Isso é importante para que a família se mantenha unida, se mantenha alegre, se mantenha abençoada, se mantenha unida realmente. Ok? E separe um tempo para a casa de Deus. Frequente regularmente a igreja para que seus filhos saibam o que é comunhão. É importante também que nós levemos nossos filhos à igreja. Às vezes, mesmo que eles não queiram. Às vezes, quando eles são menores, eles às vezes não querem, acham chato e tal, mas é importante que eles irem para que eles saibam o que é a comunhão com os irmãos em Cristo. Para que eles entendam o que é isso. Para que eles aprendam isso também. Então, levem seus filhos e frequentem, né? E levem os seus filhos à igreja, para que eles conheçam o que é isso. Bom, irmãos, é isso. No Salmo 128, nós vemos que o segredo da prosperidade e felicidade está, sobretudo, no temor do Senhor, na observância dos seus mandamentos. Não abra mão da oração em casa, dos cultos, sentarem juntos na casa de Deus. Esses hábitos benefícios trarão, né? Esqueci da palavra aí, mas trarão benefícios, alegrias e estabilidade à sua família. Então, seguindo essas observações, a gente vai conseguir ter uma família abençoada por Deus, uma família da maneira que Deus quer, uma família verdadeiramente como o projeto de Deus. Irmãos, talvez eu tenha falado um pouco rápido demais, mas vocês têm alguma coisa a acrescentar? Perguntas, por favor, estejam à vontade. Eu tenho várias contribuições para fazer, professor. Por favor, Fernando. Mas já pode, então? Pode. Ok. Bom, eu falei no começo, antes da exposição, sobre os 2 tipos de conselhos, né? O conselho de Deus e o conselho dos ímpios, que são aqueles que a gente vai adotar ou não. Se a gente olha para o período da criação, lá no Éden, Eva optou pelo segundo conselho, infelizmente. Daí veio toda a consequência. Então, a palavra de Deus, ela coloca para nós um conselho de como deve ser a família, né? De como a gente deve se relacionar. Aí está faltando, meus irmãos, as referências bíblicas, mas tudo que está aí é biblicamente respaldado, tá? Então, esses conselhos que nós podemos ver aqui é do próprio Deus. E aquilo que nós não respeitarmos disso é uma forma de rebeldia, né? Porque nós não somos autônomos. O ser humano não é autônomo. Ele depende de conselho.
Então, a gente pode fazer tudo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, mas a partir do momento que eu desvio do conselho de Deus, eu estou me rebelando, buscando ser autônomo dessa criação, né? Desse Criador. Então, esses conselhos que foram dados hoje, para nós, devem valer ouro, e a gente precisa realmente resgatar aqueles marcos antigos que o escritor de Provérbios coloca, no capítulo 22 e verso 28. Está lá, não remova os marcos antigos estabelecidos pelos seus pais. Então, quantas práticas que se tinha até as décadas de 80 e 90, e que foram suplantadas, né? O culto domiciliar, por exemplo. Então, quantas famílias hoje conseguem ainda, né, mantém essa prática regular? A gente pode contar nos dedos de uma mão e provavelmente sobrará dedos. Então, são práticas que a gente precisa resgatar, né? O professor colocou um ponto aqui que falou sobre papéis definidos dentro do lar. Veja uma coisa interessante, né? O fato de ser um homem e uma mulher unidos pelo matrimônio com seus filhos não vai isentar esse lar de ter problemas, certo, professor? Exatamente, exatamente. O que foi colocado aqui é que alguns problemas de origem configuratória, né, serão minimizados. Exatamente essa questão de identidade, né, quem faz o quê, qual é o meu papel nesse relacionamento. E a sociedade moderna busca por igualdade, né, o gender balance, inclusive dentro das empresas estão lutando por essa igualdade de gênero. O que tem lá algumas coisas aproveitáveis, por outro lado, biblicamente, né, a gente não deve adotar isso como verdade. Feminismo, biblicamente, não é uma verdade, por exemplo. Então, eu tenho acompanhado a questão do esporte. Então, os homens trans, né, estão competindo nos esportes femininos e estão batendo todos os recordes de forma absurda, e são homens que competiam no masculino e que não tinham nenhuma performance que se sobressaísse, né? Estou fugindo um pouco da lição apenas para esse exemplo. Então, quando a gente sai do modelo estabelecido por Deus, as coisas começam a perder sentido, né? As coisas começam a entrar em desequilíbrio. Porém, uma coisa importante é que, mesmo que nós tenhamos uma configuração segundo o padrão bíblico, isso não isentará esse lar de ter desafios, né? Os desafios, eles virão em todo caso. Agora, a gente pode evitar outros desafios seguindo uma configuração estabelecida pelo próprio Deus. Pronto, falei demais. É exatamente isso. A família cristã, ela não está isenta dos problemas, das dificuldades. Só que a configuração bíblica nos facilita, nos ajuda. Nos facilita não, mas nos ajuda dentro dessas dificuldades. Exatamente porque cada um tem o seu papel definido, né? Quando você pega outras configurações, por exemplo, uma família monoparental, você já teria uma grande dificuldade exatamente por ter só um pai. Você não tem só um dos pais, né? Não tem uma referência completa. Minha esposa quer falar. Pode falar, filha. Posso, professor? Eu acho que a família, né? Eu entendo que a família é a nossa estrutura. Porém, se essa estrutura ela não está bem firmada, a família também passa a ser a causa de grandes adoecimentos nos nossos filhos e nas nossas gerações. Por isso que nós precisamos nos voltar às práticas antigas, aos cultos, porque dessa forma se torna algo prazeroso. Eu devo levar os meus filhos à igreja, mas eu não devo obrigá-los, porque senão eles começam a ter aquela obrigação de crença e não de conhecer um pai que vai direcionar ele. E como, né, eu disse para o Alex, o pai, ele leva essa direção para o filho. O pai, ele faz, e mãe não faz o papel de pai, e pai não faz o papel de mãe. Então, eu acho importante, até mesmo, eu sei que as famílias, elas estão cada vez mais confusas,
nós que já estamos adultos, ou muitos cresceram em famílias, né, que não foram bem estruturadas, e muitas vezes nós tomamos, né, hoje a cura dessas feridas. E para os nossos filhos, nós podemos tentar de uma forma totalmente diferente. Que a família, ao mesmo tempo que ela é a base, o conselho direcionado na palavra e na vontade do Deus eterno e perfeito, ela também traz o grande adoecimento para os nossos filhos. Porque se eu me torno pai, se meu filho tem pais frustrados que não tiveram êxito na vida, provavelmente esses pais vão cobrar desses filhos. E Deus, a palavra de Deus não nos ensina isso, nos ensina a educar, a semear, e não a cobrá-los. Então, eu entendo que essa parte da família, ela é essencial para que nós venhamos a ter uma geração mais saudável. É isso aí, eu vou parar de falar, senão depois ele briga comigo. Amém, amém. É isso aí, irmãos. Alguém tem mais alguma contribuição? Perguntas? Eu queria comentar, o Fernando falou da questão do papel, e os papéis hoje estão bem descaracterizados também. Hoje a gente vê homens bananas, que não têm posturas, e não ensinam seus filhos a serem homens, então transferem responsabilidade. Conheço pessoas que, por exemplo, ele tem filho homem, mas ele não é ele que ensina o filho a, por exemplo, mijar no banheiro. Ele transfere essa responsabilidade para a mãe. Eu não quero dizer que a mãe não possa levar a criança ao banheiro, não é isso. Mas é que existem situações que o homem que tem que ensinar o filho a ser homem, não a mulher que tem que ensinar. E o contrário também é verdadeiro. Por isso que famílias monoparentais, elas encontram essa dificuldade, porque um não consegue suprir o outro. Exatamente. É muito difícil. Inclusive, eu dei aula para uma mulher que ela tem essa condição monoparental, e ela fala que é ela que faz tudo dentro da casa dela, mas ela evitava fazer situações que era para um homem fazer na frente da filha dela, porque ela entendeu biblicamente de que essa não era a função dela. Mas como ela não tinha ninguém para fazer, ou às vezes ela chamava o pai dela, e aí ela expunha para a filha dela, isso é um homem que tem que fazer, não é nós. Ou ela fazia de forma da qual ela não permitia que a filha dela visse isso, porque ela teve esse entendimento bíblico de que ela não queria passar para a filha dela de que essa era uma função dela, quando na verdade era por falta de uma ausência de uma paternidade, de uma figura masculina. E o contrário também é verdadeiro. Então, a família como base de uma sociedade, inclusive, não só cristã, mas é a base de tudo. E onde tem esses papéis bem definidos, a gente tem menos problemas. E por isso que o inimigo ele quer destruir muito as famílias, exatamente para descaracterizar isso. Então, hoje a gente tem homens que não fazem papéis de homens, que não agem como homens, são mimados, são crianças, falando de postura, e a mesma coisa mulheres também. Então, isso é muito importante. Como cristão, nós resgatarmos as funções de papéis estabelecidos para o homem e para a mulher. E deixar isso bem claro para as nossas crianças, de que Deus, sim, chamou todo mundo, todos nós somos iguais diante do Senhor, precisamos da mesma graça, mas de que nós temos papéis estabelecidos de formas diferentes. O Senhor vai cobrar de mim como homem o que eu devo fazer como homem, e o Senhor vai cobrar de você o que você deve fazer como mulher. Amém? Amém. Felipe, eu concordo com isso. As mulheres não gostam muito, mas um homem banana, ele é formado por causa de uma mulher. É a mulher que faz o homem ser banana. Infelizmente, é dessa forma, porque a mulher quer tomar a postura, quer fazer, não tem paciência de esperar o homem fazer. Ou então, por uma cultura familiar. Porque, por exemplo, eu sou filha de uma sergipana, minha mãe nunca esperou meu pai fazer nada. E minha mãe deixava isso bem claro. Olha, não esperem por homem, vão lá e façam. Minha mãe foi pedreira. Eu casei com o Alex, e a família do Alex, o pai dele que dá as ordens.
E quando eu casei com ele, eu comecei a tirar esse lugar dele. Eu queria fazer, eu resolvia. Até quando Jesus me pegou. Então, na verdade, quem faz o homem banana é a mulher. Porque quando o homem ele tem o tempo dele, a gente vai lá e fala assim, eu vou resolver isso. E aí ela resolve, só que depois, quando vai chegando um tempo de casamento, o que ela fala? Eu cansei de tudo isso. Aí ela joga tudo para cima do homem e quer que ele resolva em um mês. Então, é por isso que eu falei aquela hora que a estrutura familiar também ela é a causa do grande adoecimento e da grande saúde. É isso aí. Tchau. Obrigado, irmã. Ó, concordo. É isso mesmo. E assim, a minha esposa fala uma coisa que é verdade. A mulher tem que admirar o homem, né? E transmitir isso ao filho. Porque o filho, até os 5 anos de idade, ele está muito ligado à mãe, né? E a mãe tem que fazer com que ele perceba que o pai, que ele fazer com que, ajudar a ele a amar o pai, né? E fazer com que, através da admiração que ela tem pelo marido, fazer com que ele entenda a função do pai, a importância do pai e a função da mãe, o papel da mãe dentro daquilo ali. Então, a mulher tem grande responsabilidade nisso, na formação dessas figuras na mente da criança, né? Exatamente. E a gente vive numa geração, já há um tempo isso vem sendo desenrolado, de que as mulheres elas aprendem o seguinte: não dependa de homem. Exatamente. E aqui, não quero tirar o mérito que a mulher tem que ser 100% dependente, não pode trabalhar, não é nada disso. Mas cai exatamente no que a Solange está falando. E aí ela tira o papel e a responsabilidade do homem e deixa o homem ser o banana, o frouxo, que não tem que fazer a responsabilidade dele. O cara não toma decisão dentro da casa dele. Exatamente. O cara não exerce o papel de sacerdote, não é ele que chama os filhos a orar, a esposa a orar. Não, é tudo a mulher que tem que tomar a frente. Então, gente, a gente precisa voltar para os padrões bíblicos. Essa é a verdade. Verdade. Diga, irmã Né. Eu achei a colocação da Sol, assim, perfeita, perfeita, perfeita. E sabe o que eu percebo, irmãos? Que, infelizmente, né, nas últimas décadas, a mulher, ela perdeu totalmente a noção do que é o papel dela, assim, dentro da casa, da família, dentro da igreja, dentro do mercado de trabalho, ela perdeu a referência por essa cultura feminista. Então, assim, essa estrutura, né, essa estrutura tradicional, assim, do homem ter a figura dele, da mulher ter a figura dela dentro da casa, é muito importante. E isso se perdeu ao longo do tempo, né? Assim, se perdeu totalmente ao longo do tempo. E eu vejo coisas, assim, hoje em dia, que eu penso assim, meu Deus, assim, mesmo eu tendo uma educação, assim, mais com a força feminina do que a masculina, existem coisas, assim, uma coisa minha avó e minha mãe sempre falava, que apesar, assim, a mulher, ela pode até dar o tom da coisa, mas a última palavra é do marido. Então, assim, é sempre o marido que tem que ir lá falar se sim ou se não. E assim, hoje eu vejo coisas, até em educação de filhos, né, onde a mãe libera, aí depois que o filho fez, deu alguma coisa errada, aí vai e fala, mas o pai não estava presente, porque o pai é um banana, porque o pai não se coloca. Mas ela também esquece de dar espaço para o pai, né? E aí, às vezes, o homem também fala assim, já que a mulher está dando conta, eu vou deixar ela lá, né? Assim, eu vou deixar ela levar as coisas e vou deixar ela conduzir e eu vou ficar na minha. A hora que der ruim, ela me chama, que é uma outra falha. E, às vezes, assim, a mulher, ela não dá esse espaço para o homem. E mesmo que o homem, às vezes, queira ir e pegar o papel dele, né? Assim, pegar o leme mesmo da situação, para não ter atrito, ele não faz. E aí ele fica naquele papel, assim, mais nos bastidores, né?
E tudo isso é culpa da mulher, gente. É a mulher que é culpada disso. Deixa eu fazer só uma observação para encerrar minha participação, para provocar vocês. Deus, ele respeita as funções e os papéis de cada um. Observem a vida de José. José, padrasto de Jesus. Primeiro Deus aparece para Maria, fala com ela. Depois ele aparece para José. Dali em diante, não tem mais nenhum versículo bíblico que diz que Deus se direciona a Maria. Deus começa a tratar só com José. José começa a tomar as decisões. José fala, vamos para o Egito. José fala, vamos voltar. Então, assim, homens, o Senhor vai cobrar de você a sua responsabilidade dentro do seu lar. Mulheres, a mesma coisa. E que o Senhor nos ajude, porque é difícil. É verdade. Amém. Eu acho que é interessante também a gente olhar essa sensação de que a culpa é da mulher e o outro. Porque quando nós tratamos de culpa, nós queremos punir. Então, se a gente começar a tratar, eu errava e eu vou tentar consertar, o peso fica menor. Só que a gente só consegue fazer isso quando a gente admite que está nesse lugar. Porque a mulher, ela sempre vai trazer, se eu não fizer, quem vai fazer? Eu não tenho quem faça. E, por vezes, ela não tem quem ajude. Então, você precisa, né? Eu sempre oro para que o Senhor coloque na vida de mulheres que possam ajudar ela a entender a função dela, que ela não é menos nem mais. E, sim, ela está ao lado do marido dela. Por isso que ela é submissa. Está debaixo de uma missão, a missão da família. E a mulher, ela pode conduzir o lar junto com o esposo, só que cada um vai ter. Porque quem são mais prejudicados em todo esse contexto que eu vejo? A criança, quando vai crescendo. Porque quando ela vê que o pai não manda em nada, ela provavelmente vai crescer com muita dificuldade em autoridade e buscando alguém que saiba mandar nela. Então, pai não manda. Se meu pai não manda em mim, ninguém vai mandar em mim. Eu lembro que em algumas discussões com o Alex, eu falava para ele, nem meu pai mandava em mim, você vai mandar? Então, a figura de... Édrica, você manda, né? Tô vendo aí. Mas a figura de ordem, isso ele vai sofrer para tudo, porque no trabalho ele vai ter que obedecer. Na igreja, vão ter regras. E aí vai ser aquela pessoa que pula de igreja em igreja, de igreja em igreja, porque quando tem alguma regra para seguir, ele não vai querer. Não vou me sujeitar a isso. Então, por isso que a família mal estruturada vai criando ramificações que a gente não tem ideia de onde vai parar isso. Uma mãe que fala para a mãe, para a filha, não dependa de homem, não vai isso. Ela não sabe que ela está plantando uma semente, sem criar polêmica, da homossexualidade também. Porque ela está dizendo para a filha, você pode ser autossuficiente, você não precisa de homem. Então, a família, lógico, é fácil todos esses tópicos que o Alex falou? Não. Ler isso daí é lindo. Praticar é difícil. Dá para fazer todas as refeições? Não. Mas se a gente separar, pelo menos na semana, um dia para fazer essa refeição e fazer ela com qualidade, vai ser perfeita. Eu entendo desse jeito, porque quando ele falou da mesa, quando eu comecei da mesa, eu fiquei meia louca, eu queria mesa posta, eu via todo mundo fazendo mesa posta, eu quero fazer mesa posta também, porque a gente também é movida pelo momento, né? Todo mundo está fazendo mesa posta, põe todo mundo sentado. Imagine, 2 adolescentes sentados na mesa, mas eu queria, tudo bonitinho. E quando eu fui entendendo que era necessário nós juntos para darmos risada, que não precisava ser tanta coisa, mas era só o momento de estarmos juntos, que fosse uma vez na semana e aquilo criasse memórias afetivas, pronto, aí o Senhor me ajudou. Então, a gente não pode abrir, né? Eu acho que é interessante tudo isso da gente sempre ter firmado na família e os nossos filhos saberem que eles podem contar com a gente em todo momento. É isso daí. Amém, é isso. Mas a gente falou bastante da mulher, da responsabilidade da mulher, mas eu quero deixar claro, a mulher tem o seu valor, sem sombra de dúvida. Como a Solange falou, a mulher, a submissão da mulher é estar ali
submissão, estar embaixo de uma missão, ao lado do homem, nessa missão de conduzir a família, né? O problema que eu vejo é que nós costumamos sair de extremos, né? A gente vem de uma época em que a mulher não tinha valor, né? Não tinha valor nenhum, não era nem ouvida, e aí agora ela quer ser ouvida e quer mandar, né? Então a gente não, cada um tem o seu papel e tem a sua importância. A mulher tem o seu valor. Dentro do projeto de Deus, ela tem o seu papel, tem o seu valor e tem que estar junto ao homem, sendo uma só carne, administrando a família. Essa família, ela tem que estar pautada em princípios bíblicos também, né? Tem que seguir e ser orientada pelos princípios bíblicos, né? Agora que é a prova, né? Exatamente. Agora que é a prova, agora é a hora de pôr a palavra de Deus em prática. Ali, ó, em frente ao problema. Exatamente. É isso aí. Irmãos, mais alguém? Eu posso dar uma palavrinha? Claro, pastor. Na verdade, eu gostaria de aproveitar também. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou num lugar muito barulhento. Não estamos. Eu gostaria de aproveitar e fazer um convite para vocês. Eu estou vendo que tem bastante gente aí hoje. E hoje à noite nós vamos ter um culto voltado para a família, né? Hoje nós vamos ter um culto de casais lá na nossa igreja. E a temática é essa, sobre família, a importância da família. E hoje nós vamos abordar um pouco a respeito da família patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó. Mas é muito interessante que essas dificuldades que nós vemos hoje, já biblicamente nós encontramos elas. E é muito interessante nós olharmos, abordarmos e aprender com os erros e acertos desses irmãos. Eu queria só fazer menção de uma coisa, foi bastante comentado sobre a importância do papel do homem, da mulher, mas há também o papel dos filhos, né? E a clareza que os filhos precisam ter sobre o papel deles de honrar, de respeitar, e é uma coisa que é lógico que é o pai e a mãe que ensina. Eu gosto muito de uma das frases do Mário Sérgio Cortella, do Mário Cortella, que ele diz, eu acho que essa fala dele tem muito a ver com um princípio bíblico e aquilo que nós estamos abordando hoje também. Ele diz assim que a geração de hoje, os pais de hoje, eles têm buscado muito o amor dos filhos, têm buscado fazer com que os filhos o amem. Os pais têm medo dos filhos não o amarem. E porque buscam o amor, eles fazem deixam o filho fazer o que quer. Os pais que nós tínhamos, os pais de algumas gerações atrás, eles buscavam respeito. E porque eles buscavam respeito, eles tinham o respeito e o amor. E esses que buscam só o amor, eles não têm nem o amor nem o respeito. Eu acho isso interessante porque a palavra de Deus diz com clareza que os filhos devem honrar. Então, honra e respeito está muito conectado. E eu acho que os pais precisam ensinar muito isso, e hoje os pais se perderam muito. Talvez por um sentimento de culpa, talvez pela ausência, talvez pelo ativismo secular, faz com que muitas vezes os pais fiquem preocupados com esse sentimento. Será que meu filho vai me amar? E o seu filho, ele tem que te respeitar. E, naturalmente, o amor vai ser gerado. Eu acho que é muito interessante nós olharmos também a postura e qual deve ser a abordagem com os filhos. Espero vocês à noite, 19h30, hein? Amém. Amém, pastor. É verdade, é isso mesmo. Ótima contribuição. A gente não pode esquecer da posição dos filhos também, né? Do papel dos filhos. Que eles têm a sua função também. E quando a gente fala em filhos, a gente está falando de uma outra geração, né? Então é importante que nós tenhamos noção da função da família nas próximas gerações, né? Afinal, os filhos que nós estamos formando agora serão as famílias do futuro. Então, é importante que nós tenhamos famílias saudáveis, gerando gerações saudáveis para termos famílias saudáveis e aí, sim, termos um mundo, o projeto como foi idealizado por Deus. Irmãos, mais alguém? Alex, só
pelo tempo. Esse é um tema, irmãos, que a gente discute aqui até 2 da tarde, tranquilamente, que todo mundo vai ter algo para contribuir sobre família. Mas eu acho que arrematando, né, o que nós temos hoje, então nós devemos dar importância também às gerações. Por quê? Eu ouvi recentemente várias críticas negativas à geração Y, né, dos millennials, a qual eu faço parte. E, na verdade, os millennials, né, geração Y, eles são consequências de um exemplo das gerações X e dos baby boomers. Então, se você está observando a próxima geração com algumas carências, você é um dos culpados por isso. Então, como famílias, nosso papel é transmitir essa mensagem, esse conselho do nosso Deus, né, para as próximas gerações, sendo esse exemplo. Como o próprio apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós devemos chamar para nós essa responsabilidade, dentro da família, onde é o primeiro núcleo de relacionamento, né, de uma criança, e isso vai contribuir para a formação do caráter, da personalidade dessa criança. Amém. É isso aí. Bom, irmãos, então, aqui só para finalizar, eu vou deixar aqui três pontos aqui para reflexão, para vocês pensarem durante a semana, pensarem aí nos próximos dias, né, que são essas 3 questões. Qual a sua opinião sobre a adoção de filhos pelas chamadas famílias alternativas, né, que são aquelas famílias formadas por homossexuais, transexuais e os demais? Aí um debate que vocês podem ter em casa, famílias monoparentais e a educação de filhos, e o que as igrejas podem fazer em favor do fortalecimento das famílias, e o que nós, como igreja, temos feito. Então, ficam esses pontos aí para que vocês possam pensar e debater aí.